Fontes históricas. O que são, como se classificam e como se dá, afinal de contas, o trabalho do historiador com as fontes. No vídeo anterior eu havia comentado com vocês sobre a identidade do historiador, que, entre outras coisas, é o quê? É o profissional que desenvolve a pesquisa histórica e que, como tal, se utiliza de uma matéria-prima, que são exatamente as fontes históricas. As fontes históricas, eu havia comentado antes, são vestígios, né? São objetos que existem no presente, mas que eles foram produzidos ou foram utilizados no passado e que apontam simbolicamente para esta existência passada. Então, e por meio deles, nós podemos então recuperar informações sobre o passado e produzir uma reconstituição desse passado no presente, que seria exatamente a história, a produção historiográfica. Pois bem, uma vez que a gente tem em mente essa noção muito básica de fontes históricas, é importante a gente enfatizar a importância das fontes. As fontes são o quê? São a matéria-prima do conhecimento histórico. Não existe história, não existe pesquisa histórica sem as fontes. Da mesma maneira que tijolos, areia, cimento, ferro são matéria-prima para a construção de uma casa, as fontes históricas são a matéria-prima para a construção do conhecimento histórico. E a analogia vai além. Um monte de tijolos, cimento, areia, ferro, não é por si só uma casa. Da mesma maneira, uma coleção de fontes históricas não são uma coleção de fontes históricas não é por si só uma pesquisa histórica. O trabalho do historiador é um trabalho que parte dessas fontes. Aliás, não é nem que ele parte das fontes. O trabalho do historiador é anterior. Porque as fontes, elas não estão aí. O historiador, ele precisa buscar, e em certo sentido, o historiador também precisa construir essas fontes. Eu vou comentar essa questão em alguns momentos. Mas vamos voltar para essa analogia, ou seja, a história é uma construção e essa construção se utiliza de uma matéria-prima, que são as fontes históricas. E sem essa matéria-prima, o conhecimento histórico não existe. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos pensar, por exemplo, a civilização etrusca. Nós conhecemos a civilização etrusca? Sim, conhecemos, né? Temos um conhecimento histórico. Mas esse conhecimento histórico, ele é muito limitado. Por quê? Porque ele é sempre de segunda mão. Nós sabemos sobre a civilização etrusca a partir daquilo que os romanos, a partir daquilo que outros povos falaram sobre os etruscos. E a questão é, os etruscos não podiam ter falado por si só, eles não deixaram registros escritos sobre a sua própria existência, sobre os seus costumes, sobre o seu modo de vida, sobre a sua organização política? Deixaram. Mas o grande problema é que esses escritos até hoje não foram decifrados. A escrita egípcia utiliza caracteres que são até conhecidos dos linguistas, mas a língua etrusca ela se perdeu. Ora, tendo se perdido, uma grande parte, né, de informações ela se perde junto com isso. Então vejam, em primeiro lugar, o historiador ele pode ter conhecimento do passado desde que ele tenha essas fontes. E a limitação das fontes, ela implica também numa certa limitação para o historiador. Não torna impossível o trabalho do historiador, mas torna difícil, ou às vezes sim, impossível alcançar determinadas coisas. Tá? Um outro exemplo, Aristóteles, né, havia mandado alguns discípulos elaborarem monografias, estudos sobre as constituições de cidades-estado gregas. E mais de 150 monografias foram, né, compiladas
sobre as constituições dessas 150 e tantas cidades-estado gregas, e que seria um material riquíssimo para os historiadores hoje em dia. O grande problema é que esse texto se perdeu. Nós não temos acesso a esse texto de Aristóteles. Na impossibilidade de termos acesso ao texto de Aristóteles, o que é que nos resta? Restam os outros textos, e por isso que muitas vezes a gente encontra em livros didáticos a democracia na Grécia Antiga, ou oligarquias na Grécia Antiga, e aí a gente sempre encontra Esparta e Atenas. Por quê? Porque é o que nós temos de mais significativo em termos de fontes históricas. Será que todas as democracias gregas antigas eram iguais a Atenas? Não. Será que todas as oligarquias gregas antigas eram iguais a Esparta? Provavelmente não. Mas a gente parte do palpite, da hipótese de que as democracias seguiam um modelo próximo ao modelo ateniense e as oligarquias seguiam um modelo próximo ao modelo espartano. Mas sempre é o quê? São palpites. Nós poderíamos ter dados mais acurados, nós poderíamos ter informações mais precisas das instituições políticas do mundo antigo, da Grécia Antiga, a partir dessas fontes, dessa compilação feita por iniciativa de Aristóteles. Sim, seria maravilhoso, mas o fato é que nós não temos, nós sabemos da existência desse documento, mas nós não temos acesso a eles, ele simplesmente se perdeu. Então vejam, isso é só para a gente ter uma dimensão, uma ideia muito preliminar da importância das fontes históricas para o historiador. Uma outra coisa importante também é que existe a própria construção do documento histórico. O documento histórico ele não fala por si. Aliás, o documento histórico ele se torna significativo dentro da pesquisa do historiador, certo? E é nesse sentido, então, que nós não podemos fazer uma distinção entre fontes melhores ou piores em si mesmas. Em si mesmas, todas as fontes elas são o quê? Elas são indiferentes. É o historiador, no curso da sua pesquisa, é o historiador se deparando com determinados problemas, se deparando com determinadas questões, se deparando com determinadas lacunas, ele vai fazer, ou de determinados contextos históricos específicos, nos quais o próprio historiador vive, é que o historiador então vai privilegiar um determinado tipo de fonte em detrimento de outros. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala em fonte histórica para a história do Brasil, um dos primeiros documentos que nos vem à mente qual é? É a famosíssima carta de Pero Vaz de Caminha. Pois bem, é um documento histórico importante? É. Mas esse documento foi sempre importante? Não, foi um documento que foi enviado ao rei de Portugal, dando notícias do achamento da terra, e mais tarde esse documento foi parar na Torre do Tombo, onde ele ficou arquivado, ficou guardado, praticamente desconhecido, até que em 1773, se não me engano, alguém resolveu fazer uma cópia do documento. E ele só foi publicado pela primeira vez em 1817. Depois de 1822, com a independência do Brasil, parte-se da constatação de que o Brasil é uma nação independente, por isso que você tem história. Mas essa história, ela remonta o quê? Ela remonta a 1822? Não, ela remonta muito antes. A quando? Desde o início da colonização. E aí, quando é que os portugueses, primeiramente, tomam contato com a terra? Em 1500, com a expedição de Cabral. Qual é o documento que nós temos sobre esse evento histórico? É a carta de Pero Vaz de Caminha. E naquele momento, então, a carta adquire uma importância, um significado diferente. Por quê? Porque passa a ser de interesse do historiador. Por quê? Por um contexto histórico particular, por problemas de pesquisa em particular. Então vejam, o próprio documento histórico ele tem uma história. E as fontes históricas
de maneira geral, elas existem, né, mas elas não estão disponíveis, ou pelo menos não estão tão facilmente disponíveis aos historiadores. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha própria pesquisa. Eu estudei a colônia Cecília, que era uma colônia de imigrantes anarquistas no interior do Paraná, e levantei uma documentação sobre o assunto, né? Mas a minha pesquisa esbarrou em alguns problemas. Um dos problemas é que era importantíssimo para mim uma série de documentos que só seriam possíveis de se encontrar no Instituto de Pesquisa Social de Amsterdã. E aí eu não tinha condições financeiras de fazer uma viagem a Amsterdã para poder fazer uma pesquisa com essa documentação. Mas eu tive a grande felicidade de conhecer a professora Helena Miller, que tinha já feito uma tese de doutorado, tinha ido para o Instituto de Pesquisa Social em Amsterdã e tinha já levantado toda essa documentação e tinha uma caixa enorme, cheia de documentos, e ela pegou essa caixa e disse: leva e use da maneira como você precisar, e a hora que você não precisar mais, você me devolve. Né? Então, a grande parte da documentação necessária eu consegui ali. Seria interessante também se eu tivesse... Eu não tenho um minuto de sossego nessa... Já deu 4 horas? Já. É a sua mãe, é você, e basicamente é isso. Uma outra situação que se colocou no contexto da minha pesquisa é que apareceu a possibilidade de um conjunto de documentos que seria muito interessante se eu pudesse incorporá-los à minha pesquisa. Na verdade, uma professora aposentada da Universidade Federal do Paraná, cujo pai havia trocado correspondências com Giovanni Rossi, médico veterinário italiano, ativista político e fundador da colônia Cecília. Então seria maravilhoso se eu pudesse ler as cartas que o Giovanni Rossi havia escrito para esse seu amigo em Curitiba. Mas infelizmente a professora, ela dizia que o arquivo era dela, era o arquivo pessoal dela, e ela não abria para ninguém. Se alguém quisesse ter acesso a essas informações, que lesse os artigos que ela tinha escrito. Então vejam, né? Essa segunda situação. Primeira situação, eu tinha uma documentação que eu não tive o trabalho de obter. Ela veio praticamente pronta para mim. A segunda situação é um conjunto de documentos que seria interessante. Eu fui atrás, fui buscar, fui solicitar para essa professora, aliás, né, eu tentei por intermédio de conhecidos, amigos dela, tentar obter essa documentação e não consegui. E a terceira situação, né, o terceiro conjunto de fontes, são as fontes que eu obtive através do empenho natural, que é procurar na Biblioteca Pública de Curitiba, procurar no Arquivo Público do Estado, que é procurar junto a famílias de descendentes de ex-integrantes da colônia Cecília, para dar corpo a essa documentação para poder desenvolver a minha pesquisa. Então vejam, né, o que eu quero ilustrar com isso é que as fontes históricas, elas são o quê? Às vezes elas caem no colo do historiador sem grandes problemas, sem um grande trabalho. Às vezes a obtenção dessas fontes históricas dá um certo trabalho, mas é viável, é factível. E há uma terceira possibilidade, que essas fontes históricas estão inacessíveis por problemas diversos. Às vezes essas fontes não existem, às vezes elas pertencem a arquivos particulares, né, que não estão abertos ao público, ou às vezes o próprio arquivo, né, fecha durante algum tempo por algum motivo, por exemplo, uma reforma do prédio, um processo de descontaminação, enfim, e N situações que tornam difícil a obtenção
difícil, às vezes até impossível, a obtenção dessa documentação. Então vejam, o que eu quero ilustrar com isso é exatamente a situação variada na qual o historiador se encontra no trabalho de obtenção das suas fontes. Eu gostaria de ilustrar isso com mais exemplos, mas eu deixo essa questão para o próximo vídeo. Obrigado a todos pela paciência de acompanharem até esse momento e até a próxima. Obrigado e até lá.